Boa noite, começando mais uma ocupação Poe Silêncio. A ocupação é um desdobramento da oficina Poe Silêncio, construindo poemas a partir do incomunicável. Essa oficina ganhou uma versão online e aí já se passaram 16 turmas, ou seja, já passou muita gente incrível por ela. E graças a ter conhecido muita gente incrível nela, eu resolvi criar essa ocupação. Então eu convidei algumas das pessoas que passaram pelo percurso da oficina para compartilharem aqui os seus trabalhos e os desdobramentos da relação entre poesia, silêncio e o que essas pessoas fazem. Hoje a convidada é a Janina Arnaud. Ela trabalha com o corpo, então trabalha com o corpo. Todos nós trabalhamos com o corpo, né? Mas ela um pouquinho mais a fundo. E vocês vão descobrir. Então por isso a live de hoje é poesia, silêncio e a escuta do corpo. Deixa eu ver se a Jan já está por aqui para convidá-la. Vamos ver. Jan, você está por aqui? Temos aqui uma solicitação. Alô? Olá! Tudo bem, Jan? Tudo, e você? Então, sempre rola esse momento do Instagram me trollar e tirar o som do fone e passar para a caixinha. Tá ouvindo E aí, agora? agora sim, bem melhor. E aí, tá passando calor em São Paulo hoje? Muito verão, né, pessoal? Nossa senhora, já começo por aí, né? Porque eu sou essas pessoas que sofrem no calor. Meu corpo fica assim, cabeça, você não vai pensar, eu não vou deixar você pensar. Porque é impossível pensar. Mas você fica Ah, lento? muito, nossa senhora. E ainda junta lua em peixes, um pisciano com lua cheia em peixes, assim, é tragédia. É a loucura. Jean, conta pra quem ainda não te conhece, quem não teve essa alegria, quem é você, o que você faz por aí. Oi, gente. Que alegria estar com vocês aqui. Muito obrigada, Bob, pelo convite. Bom, quem eu sou é aquela coisa, né? Não faço ideia. Estamos aí no caminhar, descobrindo a cada passo, não é mesmo? Mas eu trabalho com o corpo, um pouco mais com o corpo, né? Como diz o Bob. E eu sou uma bailarina, eu sou atriz, eu sou professora de dança, trabalho com as linguagens da dança contemporânea, do balé, do hip hop dance. Sou uma grande curiosa do movimento e do movimento pelo corpo, do movimento pelas palavras. Acho que é mais ou menos isso. Uma curiosa do movimento. Gosto do curioso, eu acho que podia ser um bom começo para todo mundo se apresentar. Eu sou um curioso do complete, né? Acho que seria Uhum. uma boa denominação. Eu já fico curioso aqui porque eu sou um curioso dos títulos, né? Quando eu mando os convites para as pessoas, eu falo, ó, vamos fazer uma live que tem o título Poesia, Silêncio e algum termo que, sei lá, tenha a ver com o que a gente pode conversar. E você escolheu a escuta do corpo. E esse termo, ele me é muito querido porque ele já abre uma possibilidade de interpretação, né? Porque a escuta do corpo a gente pode entender como o que pode o corpo escutar, né? O que o corpo está escutando, o que ele tem essa habilidade de escutar, e também o que podemos escutar do corpo. E ainda mais alguma outra que talvez eu não tenha pegado. Então eu queria devolver essa pergunta para você, né? O que pode o corpo escutar e o que podemos escutar nós do corpo? Essa tem sido a questão central dos meus estudos em improviso e da relação do improviso em dança com a palavra, né? Eu fico pensando o que sai do corpo, né? O que eu posso escutar dele para que o movimento aconteça, ou o que eu posso escutar dele para que a palavra aconteça. O, às vezes é a sugestão de uma sensação para que o movimento ou a palavra aconteça. Eu acho que as duas coisas, esses dois sentidos, estão muito um dentro do outro, né? Porque eu preciso estar com a escuta aberta para o corpo para escutar o que ele pode trazer, né? Tipo, para fora, de dentro
para fora, de fora para dentro, esse intercâmbio? Não sei se estou conseguindo ser clara. Meu ascendente é em peixes também, a lua também tá ó. Sim. Não, mas é muito legal já começar por essa coisa que você falou, né? Do de dentro para fora e do de fora para dentro, e de como também pode ser ainda mais permeável, né? Esse limite, né? Qual que é a exata barreira do de dentro para fora e do de fora para dentro? É física? É mental? É de. Como que é essa barreira? Aí eu acho que a gente entra numa questão meio existencial de estabelecer-se enquanto indivíduo no mundo, né? Aí eu fico pensando, a barreira é a pele, a barreira é o sentido que eu dou, que eu estabeleço, essa construção social que diz eu sou separado disso, tudo que está fora, né? Eu estou lendo um livro muito interessante, chama Metamorfoses. Não sei se você já ouviu falar, do Emanuele Cotia. É um filósofo e ele está falando exatamente disso, que na verdade esse eu físico, essas infinitas formas de ser planta, de ser bicho, de ser gente que também é ser bicho, é na verdade só mais uma manifestação do mundo. Então é o mundo dizendo que pode ser diferente. Tipo, tudo isso, a gente é só mais uma Uhum. manifestação de tudo isso. Então, nesse aspecto, a gente é só mais uma manifestação. Então não teria isso. A gente é isso, só que a gente construiu o que é diferente. E a diferença também, ainda mais em discussões políticas, precisa ser validada, né? Então, pensando nisso, eu estou tentando entender o intercâmbio do momento. Para mim, é o intercâmbio do momento. É assim, o que esse momento está me dizendo ou não está me dizendo? Aí a gente entra no silêncio, né? Boa. Eu adorei que a Bia perguntou aqui, quando se escuta o corpo, quem escuta? Eu estava pensando nisso no improviso essa tarde. Eu estava improvisando e aí eu estava pensando em órgãos. E aí eu fiquei pensando assim, eu pensei no fígado. Eu não sei por que eu pensei no fígado. E aí eu pensei, que língua Uhum. o fígado fala? Aí eu fiquei assim, mas ele dança? Ou eu tô falando que ele dança porque eu quero colocar que essa dança fígado existe? Enfim, a brisa vai longe. Não, eu acho que essa brisa ela vale também. Eu já cheguei nessa brisa do outro lado, né? Assim, do escrever com o corpo, né? Quando eu estou escrevendo, quem escreve? É o meu corpo que escreve ou é a minha cabeça que escreve? Ou é uma junção das duas coisas, né? Mas às vezes eu acabo chegando à interpretação pela escrita diária de que às vezes é o corpo que escreve, porque se eu estou com fome, vai sair uma coisa totalmente diferente do que se eu não tivesse com fome. Se eu tô cansado, vai sair um outro poema totalmente diferente, né? Então, como esses estados, eles também se intercambiam nesse lugar, né? Ah, o André Fígaro, ele canta. Olha, queria falar que o de palhaçaria, André, é na quinta-feira que vem com você. Então, segura aí o ragatanga. Ó, Mas Pode falar, por favor. não, é que eu fiquei com isso do corpo-mente, né, Bob? A gente entra de novo nessa dicotomia que é outro estudo que eu tenho feito, assim, porque essa questão linear sobre o tempo, né? E aí eu fico pensando sobre o improviso em dança, né? É como se eu tentasse adivinhar, ou é como se eu tentasse estar em quem eu vou ser no futuro. Eu não sei, é uma sensação assim de eu tô improvisando, não só em dança, né, gente, mas estou improvisando e aí eu vou. E aí eu encontro esse eu do futuro que vira presente imediatamente, já não é mais presente imediatamente, assim. Só que eu não sei o por que eu fiz aquele movimento ali. Se é porque eu tô com fome, se é porque eu comi brigadeiro no almoço. Muito bom. Eu estava lendo um livro que chama Biografia do Silêncio, que é de um. Ele é um padre que, enfim, ele descobriu a meditação, ficou bem doido, e aí ele fala sobre a nossa relação do corpo a gente cuida,
mas a mente, ela nos guia o tempo inteiro. Então a gente fica correndo atrás da mente. Não é como se, agora eu vou cuidar do meu corpo, eu preciso comer, vou ter a minha hora de comer. Você vai lá e come. Mas para pensar, você não fica pensando, não, agora eu vou dar o meu momento de pensar. Aí você vai lá e pensa. Não, você fica pensando o tempo inteiro, correndo atrás da mente, mas aí do corpo não. Do corpo não é você sempre respondendo o que o corpo precisa, né? Você acha que talvez a escuta do corpo também parta desse lugar de vivenciar também o corpo? É porque essa relação mente-corpo é sempre muito dual, né? Eu acho que é também dar-se o momento para o corpo falar, seja lá como é que ele vai se expressar naquele momento. Mas eu sinto que a mente, nessa velocidade do macaco louco mordido por um escorpião, ah! É, ela acaba fazendo com que a nossa percepção sensorial seja perdida, assim, pensando em presença, né? Então, eu sinto que é um estar parado, é um momento para estar parado, para entender o movimento que já está acontecendo. Uhum. Não sei, tudo isso são devaneios. Gosto muito. Ó, tem um poema do Drummond que eu trouxe para nossa discussão, porque eu acho que é muito provocativo. No poema do Drummond, do Procura da Poesia, ele fala: não faças poesia com corpo. Esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. A tua gota de bile, a tua careta de gozo ou dor no escuro são indiferentes. O que você acha que ele está falando assim? Tipo, não faz poema sobre o corpo. E você faz poema sobre o corpo ou você faz poema com o corpo? Que difícil! É... Me deu a sensação, nesse poema dele, que o corpo vai continuar existindo nas próprias regras, independente do que a gente fale sobre ele, e que me deu essa sensação de que ele vai continuar sendo um mistério biológico, até porque eu não sei que língua o fígado fala, se é que ele fala, talvez ele cante, se é que ele canta. Então, me deu uma sensação de respeito a essa carne, essa matéria, esse conjunto de vida que se expressa, né? Eu vi um vídeo hoje, estava falando sobre isso. Gente, se falarem assim, faça uma criança ou troque de pele, eu não vou conseguir fazer, mas o corpo sabe como fazer. Ele já está fazendo, né? Então, me veio essa sensação de respeito a esse grande complexo de vida, assim. Muito bom. Eu fiquei também pensando nisso, assim, tipo, quando eu caí nesse verso, porque ele fala várias coisas, né? Não faça poema sobre isso, não faça poema sobre aquilo. E aí eu fiquei pensando que talvez a chave esteja no não faça poema sobre, né? Porque talvez o poema ele seja aquele lugar de existir, né? De ser. Tipo, você não precisa falar sobre, você precisa criar uma casa para alguém morar, né? O com, né? Faça com o corpo, que foi que você perguntou É, também. Eu não sei se eu talvez. faço poema com o corpo. Eu acho que eu tento. Muito bom. Eu acho que eu tento, mas essa na verdade é a pesquisa, né? Tanto que foi o meu projeto final, existe essa palavra realmente, né? Mas enfim, fico relativizando tudo, mas esse projeto final da Poesia Silêncio, né? Que era essa tentativa de eu não quero enxergar o corpo como uma esponja, a não ser que eu enxergue ele como uma esponja muito complexa e que tem outras vias de entendimento. É muito limitado para mim Uhum. pensar no corpo como a minha história. Claro, eu acredito muito nisso, né? No quanto a gente fica embebido das nossas histórias, das nossas convivências, das nossas leituras, do que a gente ouve. Mas pensar no corpo como uma esponja é muito pouco para mim. Mas ainda assim, eu gosto da imagem da esponja para tentar entender do que ele está embebido no momento, né? Então, Uhum. o que eu faço, o que eu tenho feito ainda é essa pesquisa de buscar essas palavras do corpo. Só que eu acho às vezes mais legal quando o outro
vê palavras na minha dança e cria palavras em cima do que ele vê na minha dança. Eu acho que eu sou um pouco tendenciosa. E aí, aqueles mecanismos que a gente cria do aleatório, que foi o que aconteceu comigo Bom, vou explicar para quem está aqui. Eu estava fazendo um projeto de escrever poemas a partir de playlists aleatórias de amigos e encontrando palavras nessas músicas enquanto eu improvisava essas músicas. E encontrando ali, nesse improviso, que parte do corpo ou o que ele estava querendo falar naquele momento. E eu colocava essa parte também como uma palavra nesse poema. E aí, em 10 minutos, eu tinha que escrever o poema com tudo isso junto. E aí, tenho poemas que escrevi com o corpo, ou sobre o corpo, com o corpo sobre o corpo em cima do corpo, o ovo dentro do ovo, enfim. Muito bom essa matriosca de corpo e poesia, né? Sim. A gente tinha visto em algum momento, quando o Max Pickard fala do silêncio do rosto, né, ele fala que a gente muda a nossa aparência a partir da nossa palavra, né? E aí agora quando você fala do corpo como essa esponja, a esponja quando ela absorve algo, ela se modifica. Então, eu tenho essa pergunta para você. A palavra ela pode mudar a nossa aparência, ok, para o Max Pickard, mas e para Jean? A palavra também pode modificar o nosso corpo, tanto para nós quanto para os outros? Eu tenho uma frase de uma professora antropóloga que eu gosto muito, que é uma pergunta. Que vida essa crença torna possível? E aí eu me pergunto, que movimento essa palavra torna possível? Ou que palavra esse movimento torna possível? Então, que sensação essa palavra torna possível? Então, nesse aspecto, eu acredito imensamente que a palavra pode modificar completamente um estado corporal e modificar, inclusive fisicamente, um estado corporal, né? Tem estudos sobre isso, inclusive, né? Aquela coisa do arroz que é xingado e o arroz que é elogiado e o quanto isso afeta a matéria. Então, o arroz que é xingado, para quem nunca viu isso, ele estraga mais rápido. Então, como não, né? Sentir que... E ela afeta até mesmo o que a gente fala, o que a gente ouve do outro. Transforma demais. Partindo um pouco agora da palavra e entrando no silêncio, o corpo ele está ali sempre gerando ruídos, né? Mas existe uma forma de acessar algum tipo de silêncio através do corpo? E como que isso rola, se sim? Eu sinto que o improviso, esse lugar de fluxo, eu sinto que há um lugar de fluxo silencioso enquanto se move. Até foi uma questão que eu joguei para você, né? Se existe um silêncio em movimento. E eu sinto que muitas vezes o movimento gera o silêncio. Pensando enquanto improvisadora, assim, ou enquanto pessoa que dança, às vezes eu estou muito com entulho de palavras, assim, né? E aí é como um estado meditativo, pensando até nos derviches girantes, né? De estar nesse estado de movimento contínuo, fluxo contínuo, que faz, sim, talvez este lugar estar em uma outra frequência. Este lugar, sei lá, né? Então, sim, a dança é um lugar que foi muito, ainda mais nesse começo de pandemia, um lugar que eu encontrei muito silêncio. Inclusive, eu gosto muito de improvisar no silêncio. Um silêncio no sentido sem música, né? Porque existem muitos silêncios, né, Bob? Então eu encontro esse Mas essa era silêncio no uma pergunta movimento. que eu ia te fazer mesmo, do movimento, ele precisa, porque é isso, né? Entende-se a dança como quase esse acompanhamento, né? O corpo acompanha a música acompanha o corpo,
Mas esse improviso do silêncio, a expressão ela não parte da música, então ela parte de que lugar, né? Eu acho que depende muito do dia, de onde ela parte, né? Mas tem a ver com isso, com é quase é uma escrita do dia. Para mim é uma escrita do momento, mas acaba sendo uma escrita do dia. Às vezes eu filmo, né? Eu filmo muito improviso para entender questões técnicas, não sei o quê. E aí eu olho e eu falo, nossa, se alguém. É que eu sei como eu estou me sentindo, eu sei o que eu passei neste dia. Mas será que se alguém assistir consegue desvendar o como eu estou realmente me sentindo nesse dia? Claro que existe um momento que a gente é mais genuíno e consegue estar mais nesse fluxo do movimento, e outros que a gente fabrica ou mesmo só reproduz técnicas que já estão no corpo, né? De quem faz muita aula de dança acaba reproduzindo muito movimento. E fica, né? A gente repete. Mas eu ainda tem lugares, tem momentos que dá para captar assim, esse raio-x do momento. Eu gosto muito dessa coisa que você falou da repetição, e acho que aí traça um paralelo bem legal com a poesia, né? Porque eu entendo a poesia talvez como esse lugar de interromper a repetição do pensamento, interromper essa mecanicidade da vida, né? De achar que a vida é esse espaço cotidiano limitado. E aí com o corpo acontece a mesma coisa, né? Essas repetições diárias que vão domesticando o corpo. Existe como que a gente pode começar a olhar para o corpo com essa visão poética, né? De desautomatizá-lo. O que dá para fazer nesse sentido de um exercício prático, assim, para quem está começando, tipo eu? Desautomatizá-lo. Eu gosto muito de brincar com. Tem duas vias. Uma é a questão de colocar muitas tarefas, aquela coisa de programar o aleatório, que é uma coisa que a gente conversou muito na Poesia Silêncio. Programar. Então, criar regras para que essa liberdade exista e para que você saia dos próprios padrões. É um caminho. Isso é um caminho bem, bem usado. Assim. E eu tenho para mim o conceito, a palavra, ler algo antes, me preencher de alguma coisa teórica, faz com que eu mude como eu me movo nesse dia também. Acho que justamente por conta dessa pesquisa entre uma coisa e outra. Mas é que o que eu tô mentalmente é mudar esse estado mental antes, mesmo que seja lendo uma frase, para não ficar sempre naquela coisa, ter esse estímulo mínimo, encontrar estímulos. Uma coisa que eu gosto muito é encontrar estímulos o tempo todo. O formato das coisas, ir para o sensorial. O formato, uma caneca azul, o quadro branco, ir para aquilo também para sair um pouco de si, estando em si, né? Porque não dá para sair assim tão fácil de si. Uma pena, né? É, nossa, que alegria que fosse, né? Assim, tipo, sair de mim. E aí eu gosto sempre de chegar nessa reta final, assim, já digo reta final porque a gente ainda tem mais algum experimento para fazer, e perguntar se as pessoas quiserem saber mais sobre o assunto, se você tem alguma leitura para indicar dessas suas pesquisas em relação à escuta do corpo. Nossa. Agora é aquele momento que dá o branco, né? Que eu Um não. filme, um espetáculo, uma conta do Instagram, um canal do YouTube. Olha, os meus estudos atualmente, estou aqui olhando para minha estante, né, para ver se eu posso apresentar alguma coisa. Bom, uma pessoa que eu gosto muito é Leonora Fabião, que é mais conhecida na performance, no teatro, que é uma pesquisadora de performance. Os estudos dela sobre presença são estudos que têm me gerado mais ramificações para a pesquisa, né? Mas é que eu leio tantas coisas ao mesmo tempo e coisas que não tem nada a ver com o corpo, na verdade. Eu não me inspiro muito em livros que têm a ver... Claro, também, mas... Por exemplo, eu estou lendo esse livro que não sei se dá para ver, que é A Ordem do Tempo, que é um livro Uau. de um físico, Carlos Ravelli. Eu estou lendo esse e o livro do Emanuele Cote, A Metamorfoses, junto. Um fala sobre a progressão temporal
e o outro fala sobre progressão temporal também, porque ele encara a vida não como essas fases, não como essa hierarquia, essa linha ascendente, né? Ele encara a vida como um ovo dentro do ovo, né? Ele fala que a lagarta ainda é ovo, que a infância nunca acaba nesse corpo, porque esse corpo nunca está pronto, e a infância é o espaço que a gente encontra de se reinventar diariamente. Então, eu recomendo muito esses dois livros. Eu gosto de beber em outras fontes, porque eu sinto que às vezes a pesquisa acaba indo teórica em dança, acaba indo para um lugar muito de um mesmo viés, assim. E aí eu gosto de dar uma bagunçada nisso. Mas uma pessoa que eu sou muito fã é a Christine Greiner. Ela é professora da PUC. Ela tem uma pesquisa que fala sobre estudos indisciplinares ao invés de transdisciplinares. E ela faz bastante essa coisa de encontrar estímulos em lugares diversos. E isso me alimenta muito. Para escapar da nossa lógica das bolhas, né? Isso. E aí, se alguém quiser trocar uma ideia comigo, né? Aí é na minha página no Instagram, que é Jean_Arnaud, Arnaud, U e D mudo. Tá aqui. E aí, se alguém quiser trocar uma ideia, eu fico muito feliz. Eu sou bem entusiasta dessas trocas. Maravilha. Jean, para a gente terminar os nossos 10 minutos finais, tinha perguntado se você queria fazer alguma coisa, e você propôs uma dinâmica entre palavra e corpo, e aí então explica de novo para a gente e vamos tentar ver o que sai, que bicho que sai. Vamos. Bora. Bom, a primeira são duas etapas, né? Porque a gente tem um tempo bem pequenininho. Na verdade, dá para desdobrar isso infinitamente. Mas seria eu dançar alguma coisa aqui a partir desse momento no cru e você e até as pessoas que estão aqui, se quiserem, jogar palavras aqui nos comentários para, enfim, tentar sentir o que reverbera desse movimento. Depois, você, Bob, me devolve essas palavras, brincando com elas do jeito que você quiser. Isso é o primeiro passo do jogo, bem simples, assim, mas é o que a gente vai conseguir fazer de tempo. Pode ser? Se você tiver Maravilha. alguma outra Então, ideia de como brincar com essas palavras, não, eu acho ótimo. Eu acho que já tem instrução pra caramba aí, já tem muita coisa. Então você vai começar, e aí lá pro meio, daqui uns 4, 5 minutos, eu começo a devolver as palavras que vieram na minha cabeça e na cabeça de quem tá assistindo e comentou aqui. E a beleza, gente eu vê como vou. afeta também, né? Yes! Eu vou tirar o fone. Por favor. Me ouvem? Sim. Aí. Aí vou mostrar. Ai, meu Deus! Peraí. Dá pra me ver? Dá. É que a câmera fica cortada, né, em dois, aí eu não sei. Às vezes corta sua cabeça um pouco. Eu vou mais pra trás. Pronto, agora acho que vai rolar. É o máximo. Aê, rola. Então tá, eu começo dançando e você escolhendo palavras. Vou ficar de óculos pra ver você.
névoa, ectoplasma, construção, gaivota, ondulações, fluidez, comportar, fechadura, fases, sombras, desafios, raízes, insônia, contato, estável, Eu sou seu corpo agora. alga marinha, antítese, final,
Muito bom, meu Deus, rolou até uma colagem. Muito bom. Quem esperaria? Quem esperaria que incluiríamos a colagem? Quem esperaria? Nossa, é muito legal como dá pra ver a esponja em funcionamento, sabe? Tipo, é a esponja, mas é uma esponja que ela devolve, ela não só absorve, né? Que Me legal. fez lembrar, me fez lembrar uma menina na Poe Silêncio, não sei quem foi. Quem será que foi? Não lembro. Que ela fez um poema que era um copo que tá cheio, né? Quando cai água nele, a água que transborda é a que entra ou a que já tava? E eu fiquei exatamente nessa, assim, tipo, o que tá transbordando é o que tá entrando ou é o que já tava? Nossa, incrível isso. Eu amei isso do copo. E para você, como que é durante, assim, tipo, você entra num... Como é? Não consigo nem imaginar, assim. Eu tenho que tomar cuidado com a ansiedade. Uma coisa que me vem assim é tomar cuidado com a ansiedade e perceber e, e deixar entrando mais macio no estímulo externo, assim. Porque eu tenho uma tendência de personalidade, muito 8 ou 80. Então, eu preciso deixar atravessar e que esse intercâmbio aconteça para que saia. Dar tempo, dar o tempo. Mas muita coisa fica acontecendo e muitas que eu não percebo. E muitas que eu só capto uma sensação. Aí, às vezes, eu percebo um movimento que entendi porque eu fiz isso. É por conta disso, disso, disso do meu dia. E aí, às vezes, a palavra me lembra de algo que já tá mesmo. Ela faz transbordar isso que já tá. Que maravilha. Jean, só agradeço. O papo voa, e eu fico muito feliz que voa, porque quer dizer que a gente se divertiu pra caramba. Parece que foram 10 minutos de papo. Mas obrigado muito, assim. E se as pessoas quiserem te encontrar, é só pela sua página? Tem e-mail, tem site, tem alguma coisa? Tem atualmente mais o Instagram mesmo, no Jean_Arnaud. Quero muito agradecer essa troca. Fiquei com vontade de brincar mais, experimentar mais. É muito especial estar aqui. Eu me inspiro muito. Eu gosto muito da maneira que você constrói o seu trabalho, então eu quero deixar isso aqui público. E muito obrigada mesmo a quem estava aqui, fortalecendo esse momento. E é isso, muito obrigada. E que mandaram palavras incríveis, assim. Eu disse umas 3, 4 palavras. O resto era todo mundo participando, assim. Foi maravilhoso. Gente, queria ler Obrigado, então. tudo. Pessoas, quinta-feira que vem tem uma live com o André, que estava aqui, sobre poesia, silêncio e palhaçaria. Podia ser com a Jan também essa, porque tô ligado que você tá nos corre da palhaçaria. Mas a gente se vê lá então, né? Tô ansiosa para essa live aí. Vou dar risada. Já tá participando hoje, né, o André, no Fígaro? Pois é, super já tá aquecendo. Obrigado, Jean, obrigado a todo mundo. Tenham uma boa noite, durmam bem, apesar da lua em peixes e do calor. Obrigada, Bob. Boa noite. Boa noite, Beijos. gente. Beijo.